Olá, amigos da Cutelaria Meneghetti, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui é o Rodolfo, da Cutelaria Meneghetti. Queria convidar vocês, primeiramente, para curtir minha página no Facebook, onde eu coloco as fotos das facas que eu produzo e também publico os vídeos, né? Gostaria de chamar também todo mundo para curtir o canal, curtir os vídeos. Isso ajuda muito no trabalho que a gente faz. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre tratamento térmico, que é um tema mais explorado aí da cutelaria, principalmente para quem está iniciando. Muita gente confunde o que é preciso fazer, o que não tem que fazer. E hoje eu vou tentar explicar aí de uma maneira fácil de entender sobre o tratamento térmico. Bom, vamos lá. O que é o tratamento térmico? É a têmpera? Não. A têmpera faz parte, é um dos processos do tratamento térmico. Então, existem outras etapas. Que seria, o que é o tratamento térmico completo? É o recozimento, normalização, têmpera e revenimento. Isso vai dar à faca o melhor fio possível, vamos dizer assim. Existem algumas etapas que é necessário fazer, dependendo do aço que você trabalha, e outras não é necessário fazer. Por exemplo, hoje é bastante comum as pessoas reutilizarem o aço. Então o pessoal vai lá, pega uma lima, pega um disco de arado. Quando você vai trabalhar com o aço reciclado, é necessário fazer essas 4 etapas. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Tem gente que não faz e a faca fica boa também. É uma opinião minha que eu acho que tem que ser feito. A parte do tratamento térmico completo. Por exemplo, aqui eu tenho uma lima, uma lima bem grossa, uma lima velha. Se eu for usar essa lima para fazer uma faca, o que eu vou fazer? Vou fazer o recozimento, a normalização, a têmpera e o revenimento. Aqui eu tenho uma barra chata de aço, 5160. Esse aço é um aço virgem. Não tenho a necessidade de fazer o recozimento e nem a normalização. Por quê? Esse aço virgem ele já vem normalizado. Então, não tem a necessidade de você fazer a normalização. Você trabalha, faz a sua faca e dá a têmpera direto. E por fim o revenimento. Bom, vamos lá, vamos explicar um pouquinho aí cada etapa desse tratamento térmico. O que é o recozimento? Quando você tem uma lima dessa ou um disco de arado, esse aço já está temperado. O recozimento, grosseiramente falando, vamos dizer assim, é justamente para tirar a têmpera de um aço temperado. O que você vai fazer? Você vai lá, vai colocar na sua forja e vai esperar o aço aquecer até a temperatura crítica. O que é essa temperatura crítica? Cada aço tem a sua temperatura. Geralmente a gente fala no vermelho cereja, ou num vermelho um pouco mais amarelo. E aí você vai deixar esse aço resfriando o mais lento possível. Tem gente que deixa dentro da própria forja, desliga a forja e deixa lá dentro. O aço eleva a temperatura, deixa o aço vermelho, vermelho cereja, amarelo, e deixa resfriando lá dentro da forja mesmo. Ou então, o pessoal tira ele, o aço está todo incandescente, todo vermelho, e mergulha numa caixa de cal, ou de areia. O pessoal faz isso para deixar esfriar o mais lento possível. Conforme mais lento, você vai ter um melhor resultado. É legal deixar dentro da forja. Dentro da forja, esfriando lá, é mais fácil também, mais simples. Você não precisa ter cal, não precisa ter um recipiente para
o cal, né, para colocar o cal, uma caixa de cal ou uma caixa de areia, você não precisa ter isso. Deixa dentro da sua forja e ele vai esfriar lentamente. Esse é o recozimento. O recozimento é para tirar a têmpera do material, grosseiramente falando. Depois que você fez isso, você vai lá e vai conseguir usinar melhor o seu aço. Então o recozimento também aumenta a capacidade de usinabilidade do material, que é justamente tirar a têmpera. Se você vai furar essa lima aqui, do jeito que ela está aqui temperada, é muito difícil você furar. Se você fizer o recozimento, você vai furar com uma facilidade muito maior. Bom, feito isso, você pode trabalhar a sua lima, o seu disco de arado, o seu pedaço de aço reciclado, lá, a mola, né? O pessoal usa muito mola também, é o que mais usa aí, né? Então você vai trabalhar com mais facilidade, vai fazer o seu desbaste, vai fazer os furos e tudo o que for necessário para fazer a sua faca. Bom, depois disso, o que acontece? Os grãos do aço ficam todos irregulares. Os grãos do aço. Para isso vem a normalização. O próprio nome já diz, ela vai normalizar os grãos do aço decorridos do tratamento de recozimento. O que acontece? Os grãos ficam fica um que é maior, outro menor, e ficam todos regulares. A normalização, você vai aquecer o aço até a temperatura de normalização dele, que alguns aços é a mesma temperatura de têmpera, alguns aços é a mesma também de recozimento, alguns aços é a mesma temperatura para tudo. Outros aços não é para tudo, né? As temperaturas de recozimento e têmpera e normalização é diferente. Você precisa pesquisar o aço que você está trabalhando e ver qual que é a temperatura. Vamos trabalhar aqui com a hipótese de sempre do vermelho cereja, vamos dizer assim, né? A temperatura crítica do aço. Então, você vai fazer a normalização, você coloca lá na sua forja, aquece todo o aço, deixa num vermelho cereja, e aí, em vez de você resfriar ele o mais lento possível, você tira ele da sua forja e deixa ele esfriando ao ar livre. Se você quiser, você pode até balançar, né, a fim de esfriar ele talvez um pouquinho mais rápido, mas nunca jogar em água, nunca jogar no óleo, nunca você deixar resfriando ao ar livre. Pode chacoalhar ou pode simplesmente deixar em cima de alguma bancada, alguma coisa que vai estar esfriando o seu aço. Essa é a normalização. Você deixou os grãos do aço mais uniformes. E agora sim você vai pegar e, depois de totalmente frio o aço, você vai pegar e fazer a sua têmpera. O que é a têmpera? A têmpera vai endurecer o aço. Você vai chegar numa temperatura crítica do aço, vai acontecer uma transformação da estrutura do aço, vai acontecer uma transformação que o pessoal chama de microestrutura, que vai ser, no caso, não vai ter mais ferrita e perlita, vai ter austenita, por isso é chamado também, em temperatura crítica, também é chamado de temperatura de austenitização, que é a hora que a austenita aparece no aço, ela se transforma. E, se vocês aprofundarem um pouco mais nisso, teoricamente falando, vocês vão encontrar coisas a respeito de estrutura CCC, estrutura CFC, que é umas coisas bem teóricas, que acho que no caso aqui do vídeo, que é uma coisa mais prática que eu quero passar, não vale a pena a gente entrar nisso aí. Mas vocês podem estar procurando em literaturas, os livros e apostilas do Senai, eu sempre indico nos meus vídeos, é muito bom e muito fácil de entender. Aquelas videoaulas do Telecurso 2000, muita gente
tira sarro, mas é muito bom também. Inclusive, são videoaulas que ela passa, o próprio pessoal do Senai, que eu já fiz um curso lá, inclusive, de tecnomecânico, eles passam os vídeos do Telecurso 2000. Pois bem, a tempera. Você vai aquecer o seu aço até a sua temperatura crítica ou temperatura de austenitização e vai resfriar o seu aço. Na hora de resfriar, é legal você estar mergulhando a faca na vertical, porque evita do aço empenar, né? E se você colocar assim, às vezes você mergulha essa parte primeiro que a outra e conforme no resfriar do óleo ele pode entortar a sua lâmina. É legal você resfriar mergulhando bem rápido, de uma vez só, né? Na vertical. É a maneira que eu encontrei, pelo menos, nas minhas pesquisas e na prática, é a maneira que eu encontrei mais fácil de não empenar a sua faca. Em relação ao empenamento, se empenar, pessoal, tem várias técnicas aí que o pessoal tem mostrando em vídeo. Uma delas é do Berardo Facas Custom, que sou um grande admirador, acho que todo mundo é, um dos maiores cuteleiros do Brasil aí. Ele ensina uma técnica com martelinho, é muito bacana. Assistam os vídeos dele, que vocês vão aprender com certeza. Uma técnica relativamente simples. Tem que ter um pouco de cuidado e tal, mas é uma técnica relativamente simples, dá pra se fazer tranquilo. Enfim, a têmpera, né? Tem outras, vamos dizer assim, outras coisas que o pessoal acaba tendo medo na têmpera, né? É simples, pessoal. Eu coloco aquilo na forja. Se você não tem uma forja, todos esses tratamentos podem ser feitos numa churrasqueira, com carvão normal, não precisa ser carvão mineral, pode ser carvão vegetal, de eucalipto, né? O carvão que a gente usa para fazer churrasco. Você pega um secador de cabelo, coloca lá, fica soprando e aquilo vai ficar totalmente incandescente. Você vai com certeza atingir aí os 800 graus, 850 graus, até 900 graus eu acho que consegue aí. Simplesmente fazendo na churrasqueira e o secador de cabelo você vai conseguir facilmente essa temperatura para fazer a têmpera, o recozimento, a normalização no aço que você está fazendo sua faca. Então é o seguinte, pessoal, na têmpera a faca ganha dureza. Então as moléculas no aço, com o aquecimento, elas ficam mais livres. Por isso elas ficam, vamos dizer assim, mais embaralhadas. Por isso também é importante a normalização. Os grãos do aço, vamos dizer assim, todos irregulares, vão fazer com que a sua têmpera tenha dureza irregular ao longo do fio dela também. Uma parte vai ficar mais dura, uma parte vai ficar mais mole, outra mais duro. Se você fez uma normalização, você tem a certeza que todos os grãos no decorrer do fio, da sua faca toda, vão estar iguais. E isso vai proporcionar a dureza regular em todo o fio, né? Por isso é importante a normalização. A têmpera, as moléculas estão todas agitadas lá por conta de temperatura, assim como a água fica também, e a maioria de moléculas, quando é aquecida, de qualquer substância praticamente, ficam mais agitadas, ficam mais espaçadas. E aí, na hora que você resfria, elas endurecem, elas ficam naquele local. Então, por isso ganha dureza. O carbono que está no aço, ele, grosseiramente falando, vamos dizer assim, ele é dissolvido, né? E é esse momento que se forma a estrutura de austenita, que é a estrutura mais dura que a gente tem. Então, é isso que acontece na têmpera, vamos dizer assim. Feito isso, o que acontece? O seu material vai ficar muito tenso. Então, por conta do resfriamento. O resfriamento, pessoal, eu nunca recomendo fazer em água.
nem água com sal, pode ser o aço que for, e nunca recomendo fazer em água. Nunca, nunca, nunca. Tem gente que recomenda, tem gente que já fez, não deu problema, mas eu não faço nas minhas facas com água com sal, com nada, salmoura, né? Porque eu prefiro escutar os mais experientes, vamos dizer assim. Eu nunca vi um cuteleiro de boa reputação, né, mais experiente, de boa reputação, falando para se temperar uma faca em água. Eu nunca vi isso. Então, eu também não recomendo. Vamos aprender com os mais velhos, né? Eu vejo muita gente no Facebook, principalmente nos grupos de cutelaria que a gente participa, às vezes acontece lá de cuteleiros bem mais experientes falar uma coisa e o outro lá que fez 3 facas contradizer o cara. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito, em primeiro lugar, e também acho uma tolice enorme, né? É claro que ninguém é o dono da verdade, mas se o cara está na posição de cuteleiro mais experiente, de mais bem renomado, não é à toa, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado. E como os japoneses falam, né, gente? O mestre falou, você tem que ficar quieto lá. E aí tem o ditado brasileiro também, né? Quando o burro está falando, os outros abaixam a orelha, né? Bom, enfim, é uma coisa, um parênteses aí do nosso vídeo. Ao fazer a tempra, o seu aço fica muito tenso. Então, as moléculas estavam agitadas e tchau! Aquela tensão, aquela coisa, elas endureceram, ficaram paradas ali e ficaram muito tensas. O que vai acontecer? Você vai precisar fazer a última etapa do tratamento térmico, que é o revenimento. O que vai acontecer no revenimento? Ele é justamente para tirar as tensões geradas na têmpera. Então você vai pegar a sua faca, vai levar ao forno, né, geralmente, ou na forja, ou na churrasqueira com carvão, e vai elevar a temperatura de revenimento do seu aço. Cada aço tem uma temperatura correta de revenimento. Por exemplo, o aço 5160, o pessoal trabalha muito com 200 graus. Eu trabalho com 200 graus e me dá um revenimento bom. O que eu faço? Eu levo minha faca no forno convencional de casa, né? O forno que a sua mulher usa, que a sua mãe usa, que a sua avó usa, é o forno, ou o forno que você usa também, né? Senão as femininas vão me dar bronca aí, só citei vó, mãe e mulher. Brincadeiras à parte. O forno que você tem na sua casa lá. Você coloca a temperatura, 200 graus lá, por exemplo, 5160, é mais ou menos isso, 200 graus, e deixa lá dentro, por um certo período de tempo. Eu trabalho com 1 hora. Cada aço vai ter um tempo certo também. Vocês precisam sempre pesquisar a temperatura e tempo de cada etapa do tratamento térmico para cada aço, né? Cada aço tem 1095 tem uma temperatura de têmpera, tem uma temperatura de recozimento, tem uma temperatura de normalização e por aí vai. Às vezes coincide a mesma temperatura de um aço e outro, e também às vezes coincide a temperatura de revenimento, de normalização, de têmpera para cada aço. Enfim, tem que pesquisar e ver certinho, para você fazer exatamente como tem que ser feito, senão você vai ter um tratamento térmico, vamos dizer assim, não tão satisfatório, ou que não fique tão bom, né, na faca. O que vai acontecer, galera? A faca está lá com aquela tensão, né, as moléculas, a estrutura da faca, tudo mais, os grãos, está tensionado por conta da têmpera, eles estavam agitados, temperou, tchá, caiu na... Ó, tem até tem até a sonorização do negócio. Tchá,
caiu no óleo, tensionou, ficou tenso ali. O que vai acontecer no revenimento? Você vai aquecer ele até certa temperatura. Aí as moléculas vão começar a dar uma relaxada. E aí você vai tirar e vai deixar resfriar ao ar livre. Nunca joga na água de novo, nunca joga no óleo de novo, deixa resfriar ao ar livre, assim como é na normalização. Se quiser ficar abanando lá, pode também. Ou se quiser deixar resfriando dentro do forno, também pode. O revenimento, o pessoal fala muito de atingir a cor amarelo palha. É legal que as cores no aço, conforme você vai aquecendo, tem uns marcos ali de temperatura, vamos dizer assim, de acordo com a cor. Tem uma tabela na internet, é facinho de procurar. Vamos dizer assim, quando está lá num roxo, um azul, está em torno aí de 320 graus. Quando vai mais para cima, né, o amarelo, o vermelho cereja, já está lá para 800 graus e por aí vai. É por isso que a gente usa as cores como, vamos dizer assim, termômetro. Bom, o revenimento é para isso, é para tirar a tensão gerada na têmpera. A sua faca está muito, depois da têmpera, ela está muito tensionada, ela está muito frágil. A gente sabe que os objetos, conforme mais duro, eles são muito frágeis. Por exemplo, pessoal, uma broca, né? A gente usa muito broca. A broca é extremamente dura, por isso que ela fura o aço. Ela é feita de um material muito duro, por isso que ela fura o aço, vamos dizer assim, com facilidade. Porém, se você deixar cair uma broca no chão, ela cai pranchada assim, ó, no chão, pode ter certeza que ela quebra. Se não quebrar, é sorte. Uma boa broca, ela vai quebrar, com certeza. Isso acontece porque ela é muito dura. A sua faca, depois da têmpera, você tem que tomar muito cuidado, você tem que tratar ela como um bebezinho. Se cair, é bem provável que pode acontecer uma trinca, pode quebrar mesmo, espatifar assim, ó. A gente conhece, por exemplo, o vidro. O vidro é um material extremamente duro, né? Você para riscar um vidro é difícil, né? Você precisa de uma outra coisa mais dura do que o vidro. E o vidro caiu no chão, quebrou, né? Isso é mais ou menos válido aí para quase todas as materiais que a gente tem aí. Então, se o aço é muito duro, ele vai ficar frágil. E é exatamente isso o objetivo do revenimento: tirar essa fragilidade, né? Essa tensão gerada pela têmpera. Então, é isso que o revenimento vai fazer. Depois disso, galera, é partir para fazer o acabamento final, colocar o cabo, afiar e terminar de fazer a sua faca em si. Bom, eu falei aqui um pouco, principalmente voltado aí para o pessoal que recicla o aço, né? Vocês viram que é um negócio bem complicado mesmo, né? São várias etapas e tudo mais. Por isso, é uma polêmica aí, né? Mas por isso eu sempre defendo o aço virgem. Você não tem necessidade de fazer recozimento, você não tem necessidade de fazer normalização. Se você usa uma forja a gás, por exemplo, você já elimina 2 etapas de usar a sua forja. Ou seja, você tem uma redução de custo aí, né? Quanto tempo que não demora aí para fazer o recozimento, a normalização na sua forja a gás, você está gastando gás, tempo para fazer a faca e tudo mais. Por isso eu defendo o aço reciclado. E por outras coisas também que, por exemplo, você pode acabar descobrindo na hora da têmpera só, né, que pode causar uma trinca, mesmo você fazendo todo o processo correto, na hora de temperar você pode trincar seu aço. Por quê? Porque você fez errado? Não. Porque aquele aço lá, às vezes ele foi, vamos dizer assim, submetido a ações, né, intempéries aí do tempo,
que você não conhece, você não sabe, e aí gerou uma microtrinca, por exemplo, interna, e aí como você usinou e tal, e temperou de novo lá, e aí ela apareceu e acabou perdendo seu trabalho, né? Então eu sempre defendo a história do aço virgem. É meio polêmico isso, mas pra mim eu só uso aço virgem, elimina etapas e tem a segurança de que a minha faca não vai ter trincas por conta de estresse causados no uso do aço, e sim por, vamos dizer assim, incompetência minha que fez errado ali a têmpera, no caso. Bom, enfim, galera, é isso que eu queria falar. Só queria recapitular. Recozimento para tirar a têmpera do aço e para, consequentemente, você vai aumentar a usinabilidade dele. O que é usinabilidade do aço? Você vai desbastar mais fácil, você vai furar mais fácil, enfim, vai ficar mais fácil de você trabalhar com o material. Normalização. Para que serve? Os grãos do aço, a maioria das vezes, vai estar irregulares. A normalização vai fazer com que os grãos do aço fiquem mais regulares. Vai justamente normalizar esse aço, vai ficar certinho os grãos do aço. A têmpera. Para que é a têmpera? A têmpera vai servir para ganhar dureza no aço. Certo? Vai aumentar a dureza do aço. Só um parênteses que eu me lembrei agora, eu queria falar. A têmpera não faz com que o aço ganhe carbono. Não é isso. Não é isso, tá, pessoal? O aço ele não ganha carbono. Tem algumas ideias aí, tem algumas coisas que o pessoal fala. Já ouvi até cultureiros experientes falando, eu não conheço sobre isso, que se você faz a sua têmpera em forja carvão, como o carvão tem carbono ali, né, e acaba pegando um pouco isso para a faca, mas eu não sei se aumenta consideravelmente, né, tipo, o seu aço é 1070, vamos dizer, e aí você fez a têmpera dele em carvão, e aí a partir disso ele vai ser 1080, só porque ele foi feito a têmpera em carvão. Eu acho que não chega a aumentar significativamente o tanto de carbono no aço. Eu acredito que não. Mas já vi cultureiros experientes falando até que quando você utiliza forja carvão, o aço fica mais duro do que fazer uma têmpera numa forja a gás. Eu não sei falar a respeito disso, mas deixa aí essa questão no ar para vocês pesquisarem e fazer experiências próprias também. Então, a têmpera para aumentar a dureza do aço. E o revenimento? O revenimento é para tirar as tensões internas geradas pela têmpera. E, consequentemente, eu não tinha falado, mas vai diminuir um pouquinho a dureza. Então, por exemplo, se a sua faca, você temperou e você vai medir a têmpera, a dureza, a sua faca vai estar aí com, sei lá, vamos dizer, 58 ROC-LC, né, que é uma medida de dureza. E aí depois do revenimento, você vai medir, ela vai ficar com 56, 55 ROC-LC. Na minha opinião, é uma boa dureza para você alcançar. O aço 5160, por exemplo, tem aços que vão alcançar mais, tem aços que vão alcançar menos, né? Depende do tanto de carbono que o aço tem. Bom, galera, é isso aí que eu queria dizer. Espero ter ajudado muita gente aí. O pessoal realmente confunde principalmente o recozimento com a normalização, tá? O pessoal fala assim, pega o disco de arado e faz normalização. Não é fazer normalização, é fazer recozimento.
Você faz o recozimento, trabalha a faca, faz a normalização, têmpera e revenimento. É sempre nessa ordem. Se o aço for reutilizado. Se o aço for um aço reutilizado, que você vai uma lima, uma mola, um disco de arado, você vai fazer isso. Recozimento, tirar a têmpera. Normalização, para deixar bonitinho os grãos do aço. A têmpera para ganhar dureza e o revenimento para tirar as tensões do aço e abaixar um pouquinho a dureza, que é uma consequência. É isso que você vai fazer. Se você tem um aço que é virgem, você não tem necessidade de fazer recozimento e nem normalização. Você vai pegar ele, cortar, fazer sua faca em si, temperar e revenir. Certo? Não precisa fazer mais nada. Bom, galera, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Por favor, deixem um joinha se eu ajudei. Se eu não ajudei, foi negativo. Quer dizer que o vídeo foi ruim. E se for o caso, a gente até tira do ar. E gostaria de agradecer novamente o pessoal que está se inscrevendo no meu canal.